Você é muito bem-vindo aqui no canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. É muito interessante, se você não se inscreveu, se inscreva. É importante, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Eu gosto muito de meditar nos milagres realizados por Jesus. Você gosta? Vamos ver logo após a vinheta. A fé, ela é a mola propulsora para que aconteçam milagres. Vamos ao tema de hoje. Você crê que eu posso fazer? Olha que pergunta. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus vira para aquele cego, e Jesus vira e fala para aqueles cegos, eram dois, você crê? No caso, Mateus 9:28, que é o nosso texto base. Credes vós que eu possa fazer isto? Nós paramos também, nós pensamos. Creio eu que Cristo realiza milagres ainda hoje? Você crê? Esse milagre que Jesus realizou da cura desses dois cegos está registrado no livro de Mateus. E existem muitos milagres feitos por Jesus. E olha, e a maioria, mas são muitos, que não estão registrados nas Escrituras. João, capítulo 20, verso 30, diz assim: verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Então, nós sabemos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, ele mandou Jesus Cristo, o Filho unigênito dele. E esse Jesus maravilhoso, que é o nosso amado Mestre, ele realizou muitas obras, muitos milagres. Sabe para quê? Para que o nome dele, para que o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado. João, capítulo 21, verso 25, diz assim, olha, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então, que tremendo! Olha o privilégio daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, daquelas pessoas que conviveram com Jesus. Jesus, certa vez, ele estava saindo lá da casa de Jairo. Na casa de Jairo foi onde ele realizou o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Vamos confirmar Mateus 9, 24 e 25. Disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Olha o que eles fizeram, as pessoas, e riam-se dele. Riram quando Jesus falou isso. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Jesus fez muitas maravilhas, muitos milagres. Ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, paralítico. Ele fez muito milagre e expulsou demônios, libertou muitos que estavam aprisionados nas garras de Satanás. É o mesmo Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Jesus. Sabe o que aconteceu quando Jesus saiu lá da casa de Jairo? Dois cegos seguiram a Jesus. Mateus 9, 27, a parte A, fala assim, ó. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos. Olha que interessante. Esses cegos que seguiram a Jesus, eles não seguiram calados. Ao contrário, eles não estavam em silêncio, não. Eles queriam chamar a atenção de Jesus. Eles clamavam, eles diziam em alta voz, eles bradavam, gritavam, eles exclamavam. E sabe o que a Bíblia fala sobre nós clamarmos? Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos clamar. Às vezes nós não estamos contentes com aquilo que está acontecendo conosco. O que eu tenho que fazer? Clamar. Eu tenho que falar com o nosso mestre. Eu tenho que trazer a Jesus o que está acontecendo. Salmo 91:15, o salmista fala assim, olha, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado.
Sabe qual é o problema? A pessoa ora, mas a pessoa não espera. A pessoa clama, mas a pessoa não espera ouvir a voz de Deus. A pessoa está tão sobrecarregada com as preocupações dela, com os desejos dela, com o desejo que seja realizado naquele momento, e Deus está falando e não está ouvindo. A pessoa que não está ouvindo, porque Deus ouve a nossa oração. Jeremias 29:12 fala assim, olha: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Esse é o nosso Deus. É um Deus que fala para nós: pode clamar, porque eu escuto você. Eu te dou atenção. Só que não se esqueça, Deus, ele tem a resposta, que é sim, não e espere. E sabe o que acontece? Nós precisamos aprender a termos sensibilidades para ouvir as respostas de Deus. Mateus 9:27, a parte B, nós vamos continuar. Então, aqueles cegos, seguiram a Jesus clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha só o que eles falaram para Jesus. Eles não estavam seguindo a Jesus, falando: ei, Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos falando contigo? Ei, Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos precisando de um socorro? Não. Eles falaram simplesmente: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles estavam clamando, eles não estavam pedindo: oh, Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos precisando ser curados? Não, não é isso que eles estavam falando. Eles estavam precisando ser curados. Eles estavam precisando desta bênção, da misericórdia de Deus. Mas eles simplesmente olharam assim: Jesus, tem misericórdia de nós. Romanos 9:15-16, o apóstolo Paulo vai citar Moisés. Portanto, ele declara a Moisés, Deus falando a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isto não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Vamos parar um pouquinho? Eu não sei se você tem filhos. Se você tem filhos, se o teu filho chega para você impondo alguma coisa, a vontade dele, você vai fazer a vontade dele? Eu não sei você, mas eu não faria. Meu esposo também não faria. Foi assim que nós criamos nossos filhos. Agora, você acha que Deus tem filhos mimados? Você acha que Deus, ele deixa ser controlado pelos filhos? Porque hoje muitos pais são controlados pelos seus filhos, mas Deus não deixa ele ser controlado pelos filhos, porque ele não atende filhos mimados. Então, quando Paulo fala, citando o próprio Deus, que falou para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, quando a gente para um pouquinho para pensar. Como que eu vou me chegar diante de Deus? Como que eu vou falar com Deus? Como eu sei, a Bíblia fala, você pode pensar assim, mas a Bíblia fala que nós não sabemos orar assim realmente, mas o Senhor vê a nossa postura. Se é postura de humildade, se é postura de orgulho, se é postura de quem está clamando por misericórdia, ou se é postura de quem está exigindo ser atendido. Então é importante a gente sempre estar atentos a isso. E, por exemplo, quando o Senhor deu para mim esse estudo, eu falei assim: Jesus, se as pessoas conseguissem entender que para chegar ao teu coração tem que ser clamando por misericórdia, muita coisa seria mudada aqui nessa terra. Mas vamos ver o Salmo 30, verso 10. O salmista fala assim: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Ele não chegou, O salmista não chegou: Deus, o Senhor tem que me ouvir, Deus, o Senhor tem que fazer aquilo que eu estou pedindo porque eu sou teu filho. Não. O próprio salmista vira e fala assim: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. E justamente esses cegos, eles reconheciam que eles precisavam da misericórdia de Deus, que eles precisavam da misericórdia de Jesus. E eles reconheceram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Quando eles chamaram Jesus filho de Davi, eles estavam falando para Jesus: nós cremos que o Senhor é o Messias enviado por Deus a Israel. Isaías 9:7 diz assim: olha, ele será descendente do rei Davi. E olha o que os cegos falaram: filho de Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e os
cegos, eles sabiam que Jesus fazia milagres e fazia o nome de Deus ser exaltado. E voltando no versículo, e haverá plena paz em todo o seu reino. Aí eles sabiam que Deus ia enviar o Messias, esse Messias ia batalhar e estabelecer um reino. Só que o que eles não deveriam saber, como os discípulos tiveram que aprender, como os judeus tiveram que aprender, o reino do nosso Senhor, e o Senhor falava muito sobre isso, não é terreno. Depois sim, mas não agora. Agora não é terreno. E aí as pessoas, elas querem ser satisfazidas aqui no reino terreno. E aí fala assim, olha, as bases do seu governo são a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Ainda Isaías está profetizando até mesmo sobre o milênio. Então nós paramos um pouquinho para pensar quando aqueles dois cegos clamavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles seguiram a Jesus, eles falaram, eles clamaram. E olha, eu fico imaginando Jesus andando e eles atrás clamando, eles atrás suplicando. Jesus naquele momento não respondeu nada. Mas eles continuaram, eles perseveraram, eles não desistiram. Mas aí quando Jesus chega na casa, Jesus para. Aí Jesus pergunta a eles, vamos ver, Mateus 9, 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Ele estava parado, aí eles conseguiram, se aproximaram de Jesus. E Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Uma palavra fala muito, um gesto fala muito. Às vezes, a gente não consegue nem falar na oração que nós estamos precisando. Quantas vezes eu dobrei meu joelho e eu não tinha palavras? E muitas das vezes, ou eu só chorava, ou eu ficava quieta, em silêncio. Mas eu sempre lembrava quando o Senhor falava, quietai-vos, de saber que eu sou Deus. E sempre Deus dava resposta, e sempre Deus dava vitória. Vocês creem? Era isso que Jesus estava falando para aquele cego, que eu posso fazer o milagre que vocês precisam? Vocês têm fé? Era justamente isso, vocês têm fé que eu posso fazer o que vocês estão precisando? E é interessante que era justamente o fato deles terem fé que eles seguiram a Jesus. Eles demonstraram para Jesus que eles o reconheciam como cumprimento das promessas de Deus a Israel. Eles reconheciam que Jesus era filho do Deus Altíssimo, era filho do Deus Todo-Poderoso, e eles não desistiram, ao contrário, até que Jesus parou. Não achei nenhum relato que fala quanto tempo que eles ficaram falando, clamando após Jesus, mas de uma coisa eu sei, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles reconheceram que somente Deus podia ter misericórdia do homem. A gente brinca, eles eram cegos, mas eles não eram surdos, eles não eram mudos. E aí vocês veem que eles ouviram sobre Jesus. Eles não viram a face de Jesus, mas eles ouviram dos milagres que Jesus havia feito. E olha, eles ouviram sobre os testemunhos que as pessoas davam sobre quem era Jesus. Romanos 10 e 17 fala assim, olha, Paulo falando de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais firme eu vou estar em Cristo Jesus. Mas a minha fé vai estar alicerçada em Cristo Jesus. E é interessante que Mateus, só no capítulo 9, ele fala sobre 3 milagres que Jesus fez. E esses 3 milagres aconteceram porque Jesus viu a fé das pessoas. Vamos pegar, por exemplo, quando a gente vê no versículo 2 do capítulo 9, o que Jesus viu? Jesus viu a fé dos amigos daquele paralítico, que não dava para eles chegarem a Jesus com o paralítico. Eles tiveram uma estratégia, eles se mexeram, eles mexeram no telhado, eles desceram o paralítico pelo telhado, eles agiram. Mateus 9:2, vamos ver? Então diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Uma coisa que é importante você entender,
que a prioridade de Jesus é o reino de Deus. Então é muito importante você entender que perdoar pecados, ter os nossos pecados perdoados, é melhor do que qualquer bênção terrena. Você ter a garantia da vida eterna, aonde você vai passar a eternidade, é muito mais importante do que as bênçãos terrenas que o Senhor nos abençoa aqui. Naquele momento, Jesus viu que os escribas estavam duvidando dele, estavam duvidando da autoridade dele de ter poder para perdoar pecados. E olha o que Jesus faz em Mateus 9,6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, é o Filho do Homem, é Jesus Cristo, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí disse então ao paralítico, aí Jesus se refere ao paralítico, se dirige ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então esse milagre de Mateus 9,2, que mostra que a fé dos amigos daquele paralítico, mas a fé do paralítico também, que nós não podemos ignorar, foi o fator principal para Jesus curar aquele paralítico. Mas não se esqueça, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, algo sobrenatural aconteceu. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela falava para ela mesma, somente se eu tocar, eu não preciso fazer nada, eu não preciso parar ele, eu não preciso chamar a atenção dele, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Olha que interessante, Mateus 9:22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, filha, ânimo, tem bom ânimo, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Olha que tremendo, só o fato de eu tocar, eu vou ser curada. Ela sabia que Jesus era aquele que tinha todo o poder. E Jesus fala, tem ânimo, filha, a tua fé, olha que tremendo, te salvou. Como é importante nós olharmos para a vida eterna. Como é importante nós olharmos como Jesus olha para aquilo que realmente vai ser eterno, que é a salvação da nossa alma. Mas aí, lembra que eu falei que enquanto Jesus caminhava lá para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue o tocou? Mas e a filha de Jairo? Olha a fé de Jairo, Mateus 9:18, dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga, e o adorou, dizendo, olha o que o chefe falou para Jesus. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Aí quando a gente olha para a pergunta de Jesus, você tem fé? Você pode crer? Você acredita? E nós vemos que realmente, até o que nós lemos no começo, realmente Jesus, ele curou, ele ressuscitou a filha de Jairo. Já com esses dois cegos, eles falam assim, eu creio. Sim, Senhor, nós cremos. Mateus 9:28c fala assim, e Jesus disse, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor, sem dúvida. Quantas vezes num momento nós estamos assim, eu creio, eu creio, eu creio. Passou um minutinho, ai, será que Jesus vai fazer mesmo? E é isso que Jesus quer encontrar em nós, é uma fé inabalável. O que importa é o que ele falou, não importa a situação. Se ele falou que ele vai fazer, você pode crer? Você pode crer que ele vai fazer? E foi essa pergunta que ele fez àqueles cegos, e os cegos viraram para ele e falaram assim, sim, Senhor. Olha, eu te reconheço, eu reconheço o teu senhorio. Eu reconheço que eu sou teu servo. Era isso que os cegos estavam falando para Jesus. Sim, nós somos teus servos, tu podes fazer, nós cremos. E sabe o que Jesus faz? Jesus toca neles. Jesus diz a eles algo tremendo, Mateus 9:29. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Quantas coisas Deus tem falado para nós? Quantas promessas Deus tem dado para nós? O que você tem preservado?
O que você tem guardado no teu coração? Se Jesus falasse para você agora, você crê? Vai ser feito segundo a tua fé? Você acha que vai ser feito 100% o milagre que Deus prometeu a você? Mas aí Jesus fala assim, olha, creia. Sabe o que aconteceu? Aqueles cegos viram, Mateus 9:30, e os olhos se lhes abriram. Eles viram, o milagre aconteceu, eles alcançaram a bênção de Jesus pela fé. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, olha, não falem isso para as pessoas. Não quero que vocês falem sobre isso. Mateus 9:30. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os dizendo, olhai, que ninguém o saiba. É interessante, né? A gente vê, você vive um milagre tão grande e você não poder falar, é difícil. Mas aí, sabe o que aconteceu? Jesus fala para eles assim, não falem para ninguém. E a gente parece, mas como Jesus, que o Senhor proibiu, quantos testemunhos que a gente vê que após a cura, Jesus fala para não falar. A Bíblia relata vários, e aí a gente vê que a gente precisa entender, naquele momento, a gente pode criar duas hipóteses. Uma, que Jesus não queria que as pessoas procurassem a Ele, somente porque viu que Jesus tinha poder para curar, para transformar, para libertar, que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia curas e que Jesus dava até alimento terreno. Não era esse o propósito que Jesus queria que as pessoas viessem procurar Ele? Vamos ver, por exemplo, João 6:2, fala assim, olha, e grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Não era essa a motivação que Jesus queria ver no coração das pessoas. Mas também a gente podia ver por outro olhar, que não era hora ainda de Jesus se revelar como Cristo. Para tudo tem seu tempo. Até para Jesus ter se revelado como Cristo, teve o seu tempo. E a gente quer tudo na nossa hora. É por isso que a gente acaba sofrendo. É por isso que muitos acabam se afastando. É por isso que muitos acabam naufragando na fé. Mateus 16:20 diz assim, olha, então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Nós sabemos que Jesus, para tudo, tem o seu tempo. E o desejo de Jesus, assim como naquela época, era que as pessoas procurassem a Ele com desejo de salvação, com desejo de ouvir sobre o reino de Deus, com desejo de buscarem a Deus com amor verdadeiro, com amor sincero de todo o coração. As pessoas estavam procurando por motivações erradas e Jesus não queria isso. Mateus 6:33, o próprio Jesus fala, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas, tudo que vocês precisam vai ser acrescentado. Mas as pessoas estavam procurando a Jesus por interesse. É diferente hoje? Infelizmente, não. Os cegos, eles não obedeceram a Jesus, porque foi uma bênção tão grande. Eles não obedeceram. Mateus 9, verso 30 e 31. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai, que ninguém o saiba. Mas eles, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Era impossível guardar esse milagre para si só. Mas aí nós vamos entender que mesmo com as pessoas procurando Jesus com motivações erradas, Jesus não deixou de fazer milagres. Jesus não deixou de operar maravilhas, de libertar, de curar, de transformar as vidas. Mas Jesus, ele olha para nós e ele quer que nós o procuramos simplesmente porque ele é o Senhor. Mateus 9:33 fala assim, olha, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Era muita maravilha que Jesus fazia, eram muitos milagres que Jesus realizava. E lembra que eu falei agora há pouco que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? É o mesmo Jesus que ainda realiza milagres. Mas é importante eu entender qual a motivação que eu tenho procurado a Jesus. Porque dependendo da motivação que eu tenho procurado a Jesus, eu entristeço a Jesus.
Mas pode ter certeza, como nós lemos quando nós buscamos ao Senhor, acima de todas as coisas, dos nossos desejos, das nossas necessidades, nós vamos alegrar o coração dele. Mateus, no evangelho dele, ele dá esse foco à fé. No capítulo 9, lembra que nós vimos 3 milagres que Jesus fez, e Jesus fez por causa da fé. 2 cegos, eles perseveraram em clamar. Eles poderiam ter desistido porque eles tiveram que ir e que seguir a Jesus. Eles poderiam até reclamar, até mesmo em seus corações, mas eles não fizeram isso, porque Jesus conhece o coração. Mas eles perseveraram, eles seguiram, eles clamaram, eles reconheceram que Jesus realmente é Senhor, que Jesus realmente é Mestre, que Jesus realmente é o Messias. Eles mostraram a fé dele. E olha, eles reconheceram que Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade. Esse milagre de Jesus me deixou muitas reflexões. Eu parei para pensar muita coisa. A primeira coisa foi eu me analisar como está a minha fé. Jesus olhando para a minha fé, Jesus olhando para a tua fé, como está. Segunda coisa, que mesmo Jesus demorando, mesmo não sendo atendida no momento que eu acho que é essencial para a minha vida, Jesus está trabalhando a meu favor. E a segunda reflexão foi: qual tem sido a minha atitude diante da demora de Jesus? E a terceira reflexão: que motivo verdadeiro que está me fazendo me aproximar mais perto de Jesus, procurar Jesus? Para um pouco. Pensa nessas reflexões e que o Senhor Jesus vai te abençoar, vai abrir os teus olhos, vai trazer para você a motivação verdadeira, que você possa se lembrar que tudo aqui é passageiro, mas a vida eterna, ela é para sempre. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre as curas que Jesus fez. Jesus curou 2 cegos, que é o que nós estamos falando sobre o cego Bartimeu e um cego que é o cego de Betsaida, que é uma visão distorcida que eu intitulei. Então, dá uma olhada nesses vídeos. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, que o Senhor fale com você através desse estudo.